Em 1898, no Egito, arqueólogos escavavam o complexo funerário de Saqqara, quando encontraram algo que não fazia absolutamente nenhum sentido. Dentro de um túmulo datado de 2.200 anos, havia uma pequena peça de madeira. À primeira vista, parecia apenas um pássaro estilizado, como tantos outros encontrados em escavações. Mas bastava olhar por alguns segundos para perceber que aquilo não era um pássaro, era algo muito mais avançado, algo que desafia tudo o que sabemos sobre a tecnologia do Egito Antigo. A peça ficou esquecida por décadas dentro dos depósitos do Museu do Cairo, até que, nos anos 1960, o egiptólogo Khalil Messihra a redescobriu. Ele tinha experiência com esculturas antigas, mas quando segurou aquele objeto nas mãos, percebeu imediatamente. Aquilo não tinha proporções de uma ave. A simetria era perfeita. As linhas eram tão precisas que lembravam asas de avião. E a cauda, diferente de todos os pássaros representados no Egito, era vertical, como o estabilizador traseiro de uma aeronave moderna. O objeto passou a ser chamado de pássaro de Saqqara, mas muitos começaram a chamá-lo de outra coisa: a primeira máquina voadora da história. Para entender o impacto dessa descoberta, precisamos voltar ao contexto. O Egito era uma civilização brilhante, com conhecimentos avançados em matemática, astronomia, engenharia e arquitetura. Eles construíram pirâmides com precisão milimétrica, alinhadas com as estrelas. Moveram blocos de toneladas com uma técnica que até hoje não compreendemos totalmente. E criaram obras de arte sofisticadas. Mas aeronaves? Isso está bem além de tudo que sabemos sobre eles. O pássaro de Saqqara tem pouco mais de 14 centímetros, mas suas proporções intrigam especialistas. A escultura tem a asa reta, espessa e alongada, exatamente o tipo de asa que gera sustentação aerodinâmica. A cauda vertical funciona como estabilizador, permitindo que o objeto mantenha direção durante o voo. E o corpo é simétrico, centralizado e leve. Tudo isso é coerente com design aeronáutico, mas é completamente incoerente com aves representadas em esculturas egípcias. Quando engenheiros e físicos viram fotografias do artefato, ficaram intrigados. Alguns disseram que ele era claramente um planador. Outros afirmaram que poderia ter sido parte de um projeto muito maior, talvez um modelo de estudo ou até miniatura de uma máquina real. A curiosidade cresceu tanto que réplicas perfeitas foram construídas em laboratório. E quando essas réplicas foram lançadas no ar, elas voaram. Voaram com estabilidade, precisão e equilíbrio. Voaram exatamente como um planador moderno. Isso deixou a comunidade científica dividida. Para uns, o objeto era apenas um brinquedo ou símbolo religioso. Para outros, era evidência concreta de que alguém no Egito Antigo compreendia a aerodinâmica. Um ponto chama bastante atenção. Inscrições em hieróglifos próximos ao local da descoberta diziam: "Eu desejo voar". Essa frase levou pesquisadores a acreditarem que o objeto pode ter sido mais do que um simples enfeite. Talvez representasse um sonho, um experimento, ou até o vestígio de uma tecnologia perdida. Claro, surgiram críticas. Muitos arqueólogos afirmam que aquela cauda vertical pode ter sido resultado de desgaste da madeira ao longo dos séculos. Outros sugerem que a peça poderia ter sido a ponta de uma vara usada em rituais, e não um modelo de aeronave. Mas essas explicações não respondem ao formato das asas, à simetria perfeita, nem ao fato de a réplica funcionar. E então, surge a teoria mais ousada. Alguns pesquisadores acreditam que o Egito Antigo possuía conhecimentos herdados de uma civilização anterior, talvez uma civilização perdida, como Atlântida, Lemúria, ou algum povo tecnologicamente avançado, que desapareceu antes do surgimento das civilizações clássicas. Essa hipótese surge porque o mecanismo de Antícitera, da Grécia Antiga, o primeiro computador analógico do mundo, também não deveria existir. E as baterias de Bagdá, encontradas no Iraque, também não. E o martelo de London, no Texas, muito menos. Um padrão parece emergir. Talvez o passado tenha sido muito mais avançado do que imaginamos. Talvez existam pedaços de tecnologia espalhados por ruínas, desertos e oceanos que revelam uma história que ainda não aceitamos. Voltando ao Egito, alguns especialistas sugerem que o pássaro de Saqqara pode ter sido usado como instrumento ritual, algo que representasse a alma voando, ou a jornada ao além. Mas, novamente, isso não explica o design aerodinâmico. Rituais religiosos do Egito eram extremamente simbólicos,
e não precisariam reproduzir conceitos de sustentação aérea com precisão matemática. E então surge a pergunta mais incômoda: e se o objeto não fosse apenas simbólico? E se fosse funcional? Se o Egito tivesse desenvolvido planadores, experimentos de voo, ou ao menos compreendido princípios do ar e do vento, que nós só redescobrimos séculos depois? Alguns estudiosos sugerem que, se houvesse uma estrutura maior, menos como uma asa primitiva, menos feita com madeira e tecido, poderia ter existido algum tipo de planador humano rudimentar. A tradição egípcia fala de deuses que vieram do céu. Textos antigos descrevem máquinas luminosas que desciam sobre templos. Seriam metáforas? Talvez. Mas talvez não. A verdade é que o pássaro de Saqqara permanece envolto em mistério. Os exames mostram que ele não foi esculpido por acaso. Cada linha, cada medida, cada curva foi pensada. O nível de precisão, para um objeto tão pequeno, é impressionante. E o mais intrigante, não foram encontrados outros como ele. Que reforça a ideia de que era algo especial, talvez único. Hoje, o artefato está no Museu Egípcio do Cairo, protegido e exposto ao público. Milhares de pessoas o veem todos os anos, mas poucos entendem o enigma diante dos olhos. É apenas madeira, mas talvez represente uma tecnologia perdida, um experimento esquecido, ou a ponta de um conhecimento que nunca deveria ter desaparecido. A máquina de Saqqara é um lembrete poderoso de que nosso passado é cheio de perguntas sem resposta, de que a história pode estar incompleta, e de que, às vezes, o segredo do futuro está escondido no passado. E você, acredita que o artefato é apenas um brinquedo ritual? Ou uma prova de que o Egito Antigo sabia muito mais do que imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar descobrindo os enigmas mais profundos da humanidade, inscreva-se no canal Mistérios Reais e ative o sininho. Tem muito mais mistério vindo por aí.